Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Já estamos chegando no final de semana. Hoje é dia 28 de agosto. Hoje também é dia de Santo Agostinho. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar palavras de vida eterna. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide a seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e pegaram as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje estamos celebrando a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da nossa igreja. Ele era filho de Santa Mônica, cuja memória nós celebramos ontem. Ela foi a grande responsável pela conversão do filho. Ela rezou por 33 anos para a sua conversão. Ela morreu exatamente no ano em que ele se converteu, no ano 387. Vamos conhecer agora um pouco da história deste homem que é um grande santo e doutor da Igreja Católica. Seu nome de batismo era Aurélio Agostinho. Ele nasceu na cidade de Tagaste, uma cidade do norte da África, que era dominada pelos romanos naquela época. Era a região em que hoje fica o país da Argélia, na África. Ele nasceu no dia 13 de novembro do ano 354. Foi o primeiro filho nascido de Santa Mônica com Patrício. Seu pai era pagão e sua mãe era uma fervorosa cristã. Mônica sempre buscou educar o filho na fé cristã. Agostinho, porém, por causa do exemplo do pai, não se importava muito com a fé. Mônica queria que seu filho se tornasse cristão, mas percebia que a hora de Deus ainda não tinha chegado, tanto que adiou seu batismo com receio de que ele profanasse o sacramento. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Madauro, perto da cidade de Tagaste. Lá, estudou literatura latina e algo que o distanciaria ainda mais da fé cristã, ou seja, as práticas e crenças do paganismo local e romano. Com 17 anos, Agostinho foi para Cartago estudar retórica. Lá, embora tenha recebido uma formação cristã de sua mãe, passou a seguir uma outra doutrina,
que era a doutrina maniqueísta. Esta doutrina divide o mundo apenas em duas categorias, porque ela enxerga apenas o mundo como o bem e o mal. Essa doutrina não é aceita pelos cristãos. Além disso, Santo Agostinho tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho, que se chamava Adeodato. O relacionamento dos dois durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Mônica rezava pela conversão do filho. Agostinho era muito inteligente e se tornou um professor de retórica bastante reconhecido. Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor na corte imperial situada na cidade de Milão. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Mais tarde, também se decepcionou com o ceticismo e agora se aproximou do bispo Ambrósio, que hoje é venerado como santo pela Igreja Católica. Trata-se de Santo Ambrósio de Milão. Ele nasceu no ano 340 e morreu no ano de 397, com 57 anos de idade. A princípio, Santo Agostinho apenas queria ouvir a retórica de Ambrósio, porque Ambrósio, que era o bispo de Milão, ele falava muito bem. Antes de se converter, Agostinho se separou de sua companheira, após 13 anos de relacionamento, e ainda se envolveu com muitas outras mulheres. Depois, porém, foi se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio. Sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de rezar por ele. Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos, Agostinho finalmente se rendeu à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Encontrou em Jesus o que ele não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Assim, ele e seu filho Adeodato, na época com 15 anos de idade, foram batizados na cidade de Milão por Santo Ambrósio, durante uma vigília pascal. A partir de então, Agostinho passou a escrever contra o maniqueísmo, porque ele conhecia muito bem. E depois ele continuou escrevendo, e escreveu obras tão importantes que o tornaram doutor da Igreja Católica. Agostinho dedicava grande atenção ao filho Adeodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, ele decidiu voltar para Tagaste, sua cidade natal. No caminho de volta, aconteceu que a sua mãe também faleceu. Era o ano de 387. Agostinho menciona, numa das obras que ele escreveu, chamada Confissões, a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com a sua mãe, Santa Mônica, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Esses diálogos foram decisivos para a sua formação e conversão. E agora, com a morte da mãe, muita falta ele sentiria dessas conversas restauradoras. Depois de sepultar a sua mãe, ele continuou decidido que iria voltar para a sua terra natal. E assim o fez. Ele chegou a Tagaste no ano de 388. Lá, optou pela vida religiosa, junto com alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica cujas regras foram escritas por ele mesmo. Desde então, nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, todas seguindo as regras e as inspirações de Santo Agostinho. O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus colocara na alma de Agostinho, convidou-o para ir junto nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ordenou-o sacerdote, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis.
E depois, em 397, logo após a morte do bispo, o povo, em uma só voz, aclamou Santo Agostinho como bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade com os pobres, na espiritualidade profunda. Combateu várias heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja Católica, influenciando pensadores até o nosso tempo. Foi aclamado doutor da Igreja e um dos padres da Igreja por causa de seu ministério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras estão Confissões e Cidade de Deus, livros autobiográficos que se tornaram best-sellers ao longo de vários séculos e até hoje. Santo Agostinho morreu no dia 28 de agosto do ano de 430, com 76 anos de idade. Mais tarde, no ano de 725, seus restos mortais foram exumados e transladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro. A igreja fica perto do local onde onde aconteceu a sua conversão. Então, neste dia de Santo Agostinho, vamos pedir que ele nos ajude também a nos converter, né? Porque ele foi convertido pela oração da mãe dele. Então, que ele também nos ajude, cada um de nós, a nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos também, neste dia em que se faz a memória de Santo Agostinho, rezar a nossa gloriosa padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Agostinho, por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.